Uma pessoa mediu a temperatura de seu corpo utilizando-se um termômetro graduado na escala Fahrenheit e encontrou o valor 97,7 graus Fahrenheit. O que ele quer? A quanto corresponde esse valor se o termômetro usado fosse o termômetro Celsius? Existe alguma equação que a gente possa usar? Entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin que aparecem nessa expressão, o que a gente precisa é relacionar Celsius com Fahrenheit. O que você faz? Substitui na equação a representação genérica θF pelo valor numérico 97,7 que foi dado. Com isso, a gente recai nessa expressão θc sobre 5 é igual a 97,7 menos 32 sobre 9. Sabe como que chama isso? Equação do primeiro grau a uma incógnita. O nosso único problema é isolar esta incógnita. Encontrando, lógico, depois de fazer as continhas, o resultado que a temperatura Celsius correspondente é de 36,5 graus Celsius. Resposta da questão alternativa A. Uma temperatura na escala Fahrenheit é indicada por um número que é o dobro daquela em que é representado na escala Celsius. Essa temperatura é, e nota pelas alternativas que ele quer a resposta em Celsius. Celsius sobre 5 é Fahrenheit menos 32 sobre 9. O que ele deu? Uma relação entre elas. A temperatura Fahrenheit é o dobro da temperatura Celsius. Então, se a temperatura Celsius for X, a temperatura Fahrenheit vai ser o dobro 2x. Na equação, a gente vai substituir, então, a temperatura Celsius por x e a temperatura Fahrenheit pelo dobro, 2x. Vamos multiplicar em cruz? 5 vezes 2x menos 32 fica 5 vezes 2x, 10x. 5 vezes menos 32, menos 160. X vezes 9, 9x. Resultado, na equação, x vale 160. Daí, temperatura Celsius 160 graus Celsius, a Fahrenheit 320 Fahrenheit. O que ele pediu? A Celsius 160 graus Celsius, resposta alternativa A. Um termoscópio é um dispositivo experimental como o mostrado na figura a seguir, capaz de indicar a temperatura a partir da variação da altura da coluna de um líquido que existe dentro dele, ou seja, um termômetro. Um aluno verificou que quando a temperatura era de 10 graus Celsius, a altura era de 5 milímetros. Quando a altura aumenta para 25 milímetros, a temperatura passa a ser 15 graus Celsius. Pergunta: quando a temperatura for de 20 graus Celsius, qual a altura da coluna de líquidos em milímetros? Então, neste segmento vertical, eu vou representar as temperaturas envolvidas em graus Celsius. E neste segmento vertical, a gente vai representar a altura da coluna do líquido que foi citado em milímetros. A primeira informação que ele te dá é quando a temperatura de um objeto é de 10 graus Celsius, então a altura da coluna de líquido vale 5 milímetros. A segunda informação é quando a altura do líquido sobe para 25 milímetros, a temperatura em graus Celsius passou a ser 15 graus Celsius. E aí ele te faz a pergunta, né? Quando a temperatura passar a ser 20 graus Celsius, qual é em milímetros a altura X do líquido? Como a gente tem aqui dois segmentos paralelos, cortados por segmentos transversais, a gente pode estabelecer entre as medidas dos segmentos uma proporcionalidade. Eu tenho aqui um segmento que vai do 5 ao x. O comprimento desse segmento vai ser x menos 5. Esse segmento que vale x menos 5 está para. E um outro segmento que vai do 5 ao 25, que vale 25 menos 5. E no Celsius, a medida deste segmento que vai do 5 ao x corresponde à medida desse segmento que vai do 10 ao 20.
20 menos 10 está nos Celsius ao correspondente de 25 menos 5 na distância. A correspondência na escala Celsius seria esse segmento que vai do 10 ao 15. Final 15 menos 10. Porção x menos 5 está para 25 menos 5, que vale 20. Assim como 20 menos 10, que vale 10, está para 15 menos 10, que vale 5. E aí no final você descobre que o valor do x é igual a 45 milímetros. A resposta E. Sob pressão atmosférica normal, um termômetro graduado na escala Celsius e o outro graduado numa escala termométrica arbitrária A se relacionam segundo o gráfico abaixo. Na escala A, ele quer saber qual a temperatura de ebulição da água. A pergunta da questão é qual é a temperatura de ebulição da água na escala A. Resposta: não faço a mínima ideia. O que eu sei é que a temperatura de ebulição da água é 100 na escala Celsius. A quanto corresponde isso na escala A? Eu não sei. A gente pode usar o teorema de Thales. Afinal, do gráfico, a gente tem alguns valores de temperatura Celsius. Por exemplo, 90 graus Celsius, que na escala A corresponde a 100 graus A. E agora, cuidado. 40 graus Celsius corresponde a quanto na escala A? Dá uma olhadinha no gráfico. 0 em A. O que a gente quer saber? 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água, a quanto corresponde na escala A. Vou representar por x. E o teorema de Thales garante que a partir daí você pode escrever uma relação de proporcionalidade entre as medidas dos segmentos homólogos. Por comodidade, como a gente está procurando o valor do x, eu vou começar o segmento que vai de 0 a x, que mede x menos 0. X menos 0 está para quem? Como já tem a nossa incógnita x, eu vou tomar a liberdade de considerar o segmento que vai de 0 a 100, cuja medida é 100 menos 0. O segmento que vai de 0 a x na escala A corresponde ao segmento que vai de 40 a 100 na escala Celsius, cuja medida é 100 menos 40. Já o segmento que vai de 0 a 100 na escala A, cuja medida é 100 menos 0, corresponde na escala Celsius ao segmento que vai de 40 a 90, cuja medida é 90 menos 40. X menos 0, x. 100 menos 0, 100. 100 menos 40, 60. 90 menos 40, 50. Uma bela equação. Isolando o x, o resultado da equação é x igual a 120. X é uma medida do termômetro A. Então, essa resposta são 120 graus A, resposta alternativa D. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi 60 graus Celsius. E a pergunta é muito simples: qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Temperatura do verão menos a temperatura do inverno, as duas temperaturas extremas, foi de 60 graus Celsius. Essa diferença vai ser representada pela letra delta. Então, delta teta. Delta teta Celsius. 60 graus Celsius. A pergunta é quanto vale a variação de temperatura Fahrenheit correspondente. Tem várias formas de resolver essa questão. Por exemplo, na descrição teórica dos termômetros, a gente tomou contato com os valores de temperatura nos 3 termômetros correspondentes ao primeiro ponto fixo, ponto do gelo, e também aos valores correspondentes ao segundo ponto fixo, ponto do vapor. Observa que no termômetro Celsius, a medida do segmento entre esses dois pontos fixos é 100, 100 menos 0.
O segmento correspondente na escala Fahrenheit é 180. Já a mesma variação de temperatura entre os dois pontos fixos na escala Kelvin, 373 menos 273, é 100. Acontece que esses três segmentos estão medindo variações de temperatura desde o primeiro ponto fixo até o segundo ponto fixo. Existe uma relação muito clara entre esses valores numéricos. Afinal, 180 é 1,8 vezes 100. A gente poderia então escrever que uma variação de temperatura na escala Fahrenheit é 1,8 vezes a variação de temperatura na escala Celsius e que a variação de temperatura na escala Celsius é igual à variação de temperatura na Kelvin. A variação de temperatura na escala Fahrenheit, que é o que foi pedido, é 1,8 vezes a variação da temperatura Celsius, que é o que foi dado. Substituindo, variação de temperatura Fahrenheit é 108 graus Fahrenheit. Resposta alternativa A. Agora, peraí, eu não poderia resolver essa questão usando a relação de transformação? Claro, desde que seja variação de temperatura Celsius sobre 5 é igual a variação de temperatura Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação de temperatura Kelvin sobre 5. Mergulham-se dois termômetros na água, um Celsius e o outro é Fahrenheit. Espera-se o equilíbrio térmico e nota-se que a diferença entre as leituras é igual a 92 unidades. A pergunta é óbvia: quais são os valores dessa temperatura nas duas escalas que foram citadas? Não foi dado o valor dessa temperatura em nenhuma das duas escalas, mas sim uma relação entre elas. A diferença entre esses números é igual a 92 unidades. Mergulham-se dois termômetros na água. Isso só vai ser possível se a água estiver no estado líquido. E a água só se encontra no estado líquido no intervalo entre 0 e 100 graus Celsius, e nesse intervalo a leitura Fahrenheit é sempre maior que a Celsius. Portanto, nesse caso, a Celsius é a menor, x, e a Fahrenheit a maior, x mais 92. Na relação entre essas escalas, é só substituir a Celsius por x e a Fahrenheit por x mais 92. Resolvendo a equação, obtém-se x igual a 75. Como x é a temperatura Celsius, Celsius é 75 graus Celsius e a Fahrenheit x mais 92, 75 mais 92, 167 graus Fahrenheit. Alternativa D. O perigo não está em ser uma escala termométrica desconhecida, mas o perigo se encontra quando ele diz que a temperatura de fusão do gelo é um valor negativo, menos 70 graus W. E ele fornece também a temperatura de ebulição da água de 130 graus W. Só que nota que nessa questão ele pergunta qual a temperatura absoluta correspondente ao 0 graus W. Temperatura absoluta é a temperatura medida na escala Kelvin. Como a escala W é desconhecida, a gente vai ter que construir uma representação para o termômetro Kelvin com os pontos fixos e ao lado acrescentar a escala W com os pontos fixos correspondentes que foram dados no enunciado. Qual o valor da temperatura absoluta Kelvin, x, que corresponde a 0W? Por exemplo, na escala Kelvin, a medida do segmento que vai de 273 até x, x menos 273, está para o segmento que vai de 273 até 373, 100. Os correspondentes na escala W. O segmento que vai de menos 70 a 0, cuidado, mede 0 menos 70. E o segmento que vai de menos 70 a 130 W tem o valor de 130 menos 70. Resolvendo-se essa equação, x igual a 308.
Como essa temperatura está sendo medida na escala Kelvin, 308 Kelvin, resposta alternativa E. Os termômetros são instrumentos utilizados para efetuarmos medidas de temperaturas. Isso eu já sabia. Os mais comuns se baseiam na variação de volume sofrida por um líquido considerado ideal, contido num tubo de vidro cuja dilatação é desprezada. Também já sabia. Num termômetro em que se utiliza mercúrio, vemos que a coluna desse líquido sobe cerca de 2,7 centímetros para um aquecimento de 3,6 graus Celsius. Primeira informação da questão. Se a escala utilizada fosse a Fahrenheit, para um aquecimento de 3,6 graus Fahrenheit, ele quer saber quanto que a coluna de mercúrio subiria. Opa, 3 grandezas envolvidas, Celsius, altura e Fahrenheit. Observando que não foi dado nenhum valor específico de temperatura e nem de altura. O que o problema fornece são as variações de temperatura e as correspondentes variações da altura da coluna de mercúrio. Ela diz que para uma variação da altura da coluna de mercúrio de 2,7 centímetros, a temperatura varia 3,6 graus Celsius. E pergunta, se a temperatura subir 3,6 graus Fahrenheit, quanto subiria a altura da coluna de mercúrio? O primeiro passo é saber 3,6 de variação Fahrenheit a quanto corresponde em Celsius. Para isso, a gente pode usar a equação. Variação de temperatura Celsius sobre 5 é igual a variação de temperatura Fahrenheit sobre 9. Substituindo a variação Fahrenheit pelo seu valor 3,6, isolando a variação de temperatura Celsius, resultado, a variação de temperatura correspondente seria de 2 graus Celsius. Acrescentando isso na nossa representação ao lado, pelo teorema de Thales, é possível montar a proporção x está para 2,7, assim como correspondentes segmentos na reta que representa a temperatura. 2 está para 3,6. Daqui, x igual a 1,5, e como isso é uma medida de altura, resposta 1,5 centímetro. Alternativa E.